Você tem medo de errar suas previsões com o baralho cigano? Pois é, gente. Quem é aquela pessoa que está começando a estudar, né, o baralho cigano, e às vezes até algumas que já estudaram, já fizeram um curso e até atuam na área, ainda carregam, né, um medo de errar as previsões que elas fazem da leitura do baralho cigano. Então vamos lá, gente, vamos prestar atenção, né? Gente, quando a gente faz uma leitura de baralho cigano, a gente está interpretando cartas, interpretando simbologias, interpretando o momento da pessoa e muitas vezes sentindo, né, toda a informação do campo mórfico da pessoa, tá? Um médico erra, um advogado erra, um contador erra, um professor erra, um pai e uma mãe erra, um tio erra, né? Então todos nós estamos propícios a ter erros, né? A gente tem que entender que a gente está passando uma informação através de uma interpretação de cartas e que a gente não é obrigado a acertar tudo, mesmo porque tem muitas pessoas que vão testar você, né? Pessoas que chegam para a tua consulta para saber se você sabe mesmo ou não sabe. E o que eu percebi, tem muitas pessoas, e a maior parte das pessoas, elas não têm medo de errar, elas têm medo do julgamento que as outras pessoas vão fazer caso elas errem nas predisposições. E isso acontece justamente, né? E a gente acaba errando, porque você está tão preocupado em falar a coisa certa, né? Em trazer ali para o teu cliente confiança, fazer com que a pessoa volte, que ela fale, nossa, bem que você disse, né? Que isso ia acontecer, que aquilo ia acontecer, que ia ser assim, assim, assado, né? E você está tão preocupado com esse retorno positivo que você acaba não se soltando. E se você olhar lá no fundo, você está muito preocupado com o que as pessoas vão achar de você. Eu não estou dizendo que você não tem que ter ética, eu não estou dizendo que você tem que dizer qualquer coisa para a pessoa, eu não estou dizendo que isso não é uma coisa séria, eu estou dizendo que a gente tem que estar um pouco mais relaxado, né? E não se colocar também no patamar de, eu sou ovidente Nostradamus, as minhas previsões são infalíveis. Não. Quando a gente se coloca num local, num patamar mais humilde, né? Olha, eu faço leitura de cartas, eu falo sobre predisposições, sobre possibilidades, né? A gente relaxa, a gente tranquiliza. E quando a gente não fica preocupado, né, com o significado da carta, né, e que tiragem que eu vou fazer, a gente pode sentir as cartas, o que elas estão dizendo. E ao mesmo tempo também sentir a realidade, aquilo que é mais específico da pessoa, né? E muitas vezes o que eu percebo que esse grande medo que as pessoas têm do que vão falar para o teu consulente está muito mais, né, em como a outra pessoa vai julgar quem está fazendo a leitura de cartas do que literalmente se vai acertar ou errar. Então o que eu digo, né, relaxa, tranquiliza, né, lembra que as coisas você pode trabalhar na leitura com porcentagens, existe uma possibilidade de 70% disso acontecer, existe uma possibilidade de 30% disso não acontecer, você não precisa ser sim ou não. Inclusive eu falo, evitar as palavras, né? Eu tenho certeza, é 100% garantido, porque na verdade nada é garantido, né? Tudo pode mudar, porque o universo o tempo todo é movimento, é construção, é evolução. Então a gente fala nesse momento, né? A predisposição é de tantos por cento disso acontecer ou tantos por cento disso não acontecer. Então você está dando uma margem para flexibilidade, não só da tua resposta, mas a flexibilidade do universo, que tudo é flexível, tudo tem outras opções, tudo pode ser melhorado ou, infelizmente, também piorado. E vai depender única e exclusivamente da conduta da pessoa, do teu cliente, né? Se ele estiver focado, ele estiver consciente, ele mudar as atitudes dele, ele pode piorar ou melhorar aquela predisposição. Então a gente não é responsável, né, pelo que a pessoa vai fazer depois que ela sai da tua sala. Você vai falar de predisposições, você vai falar de possibilidades, você vai deixar bem claro para a pessoa que ela pode alterar aquilo se ela quiser,
que o baralho cigano não vai mudar a vida dela, ele vai passar informações, possibilidades, mas ela tem que gerenciar o tempo dela, parar de procrastinar, de repente fazer uma constelação familiar para ela entender que tem uma programação, de repente ela tem que estudar alguma coisa para melhorar o relacionamento, passar por uma terapia, que as cartas vão dar esse direcionamento, essa clareza, né? Essa possibilidade dela fazer aquelas mudanças. Agora, se ela pega essa informação e fala, vou continuar sofrendo no amor, vou continuar com a sofrência, a uma hora encontro alguém, tudo bem, é responsabilidade dela, né? E muitas vezes ao você falar que tá ali, principalmente as questões de relacionamento, né? Você fala, tem aqui uma predisposição de em torno de uns 70%, de em torno de mais ou menos uns 3 meses, surgir aí, né, um relacionamento significativo para você, algo que pode ser bacana. Ela fica tão ansiosa, tão enlouquecida, que ela começa a procurar em tudo, ela acha que todo mundo que ela conhece vai ser aquela pessoa. E muitas vezes essa ansiedade pode trazer para ela o quê? A dificuldade de não enxergar essa pessoa, ou acelerar o processo com uma outra pessoa, e isso ser complicado para ela. Então sempre a gente tem que ter essa consciência, existe essa possibilidade, e avisar, fica tranquila, fica calma. Nesse meio tempo, vai buscar uma constelação familiar para você ver se tem uma programação familiar no qual você repete os aspectos de solidão da tua família. Pense em fazer uma terapia para você, de repente, a pessoa tem problema de ciúmes, ela aprender a lidar com os ciúmes dela, né? Pense se de repente aquela pessoa ela é muito bagunçada, e aí não é que as pessoas não gostam dela, não conseguem conviver com a bagunça dela, o que ela pode, né, ir melhorando nela para que esse relacionamento, quando surgir, ela esteja mais preparada para lidar com aquilo. Porque tem pessoas, por exemplo, que é uma coisa que acontece muito, tem muitos ciúmes, né? Então, muitas vezes vem uma pessoa até bacana para ficar com ela, alguém que gosta dela, que tá afim, mas os ciúmes acabam estragando tudo, né? O ciúme já bota tudo a perder e ela acaba se perdendo naquilo. Então, assim, o baralho cigano, ele vai dar os caminhos, as possibilidades, ele vai falar de coisas, tá? Mas o teu cliente tem que entender que às vezes ele precisa de um suporte a mais, né? Como eu falei, constelação, tomar um floral, passar por uma terapia, algo que vai ajudar ele, né, a encontrar o caminho dele, a quebrar as programações, né? Parar de procrastinar, porque tem muita gente que fala, eu tenho problema de prosperidade, problema de dinheiro, e na verdade não é aquilo, a pessoa procrastina, ela não tem clareza nos projetos dela, muitas vezes ela está numa profissão porque o pai quis, a mãe quis, não é aquilo que ela quer, então você vai falar, olha, você tem um outro dom, você gostaria de fazer uma outra coisa, por que você não busca? Mas agora eu já estou trabalhando há tanto tempo assim, já tenho tanto cliente, tudo bem, mas tem uma forma de você fazer uma transição, então procura um profissional para ajudar a fazer a transição, faz um coach, uma programação neurolinguística, faz uma mesa, põe um projeto, então você começa a organizar a cabeça da pessoa. E se você prestar bastante atenção, quando a gente trabalha nessa linha, né, de segurança para a gente, para o nosso cliente, a gente evolui. A gente tem que lembrar, né, que na hora do nosso atendimento, a gente tem que ter humildade para isso, né? E lembrar que isso, a gente está falando de possibilidades, de predisposições. E quando a gente entende isso, a gente para de sofrer com isso. A gente se torna cada vez mais confiante nas nossas leituras e os nossos clientes confiantes também na nossa leitura, porque eles percebem que a gente não está ali para fazer bonito, para ser o rei da cocada preta, a rainha da cocada preta, não, né? A rainha da cocada, enfim, né? Percebem, né, que ali você está à disposição para falar de possibilidades e dar força para o teu cliente, para ele achar o próprio caminho, tá? Então toda a insegurança, presta atenção, tá? Não é para às vezes porque você não sabe ler, é porque você tem medo do julgamento que a pessoa vai fazer caso você erre. Tá claro para você? E eu volto.